Uhum. Nosso quinto encontro, peraí, deixa eu só ver se está gravando. Tá gravando. Nosso quinto encontro, nosso grupo de estudos sobre o comportamento humano e qualidade de vida no trabalho, liderança e temas afins. Tivemos, nos encontros anteriores, um primeiro encontro dia 22 de dezembro, para identificar expectativas, verificar se há alinhamento para a gente seguir os nossos estudos sobre esses aspectos do comportamento humano. Depois do segundo encontro, no dia 11 de fevereiro, que aconteceu um alinhamento conceitual, conectando os temas, a importância do estudo do comportamento humano. Depois do terceiro encontro com noções básicas aí da psicologia, fizemos aquela dinâmica, o que eu sei sobre quem não conheço, no dia 10 de março, e depois no dia 30 de março, nosso quarto encontro, com o tema liderança positiva e a facilitadora, a psicóloga Isabel Rios Pinheiro. E agora, nesse quinto encontro, então, a participação de uma colega aqui nossa, aqui do IFSC, que isso eu acho que é muito legal, espero que a gente possa aproveitar, já que a Gi está aqui para compartilhar os conhecimentos conosco, também já convidar outras pessoas, né, gente, quem tiver um pouquinho de disponibilidade, ou tiver com algum livro legal, quiser fazer algum comentário, talvez uma apresentação de livro, como a gente já falou, ou qualquer outro assunto relacionado aos temas que a gente vem tratado aqui, fiquem super à vontade. A Nilda também, o Felipe e a Nilda são outras duas pessoas que estão aí para frente, provavelmente se toparem, né? O Felipe já tinha acertado, e a Nilda também. Se toparem, podem também fazer a apresentação, vai ser muito legal contar com as expertises de vocês. Então, iniciamos esse nosso quinto encontro no dia 28 de abril, com a professora Gisele Coelho, e a temática liderança em tempos de crise. Passo a palavra para a professora Gisele e agradeço demais por estar aqui conosco e compartilhar seus conhecimentos. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Que bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas também estou muito nervosa. Eu confesso que eu estou muito nervosa porque eu estou diante de uma, como é que eu vou dizer? Não é uma plateia, mas então, assim, é um mar de conhecimento aqui, os meus colegas, né? Então, assim, eu tô diante de pessoas de alto nível aqui, eu preciso, de certa forma, tentar atingir as expectativas de quem está entrando hoje aqui às 4 da tarde para me ouvir falar sobre liderança em tempos de crise, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui para escutar um pouquinho do que eu consegui reunir, né, de materiais e, enfim, de informações. E eu também vou trazer um pouquinho da minha digital aqui nesse assunto, né, na questão das experiências aí que eu já vivi, que não foram muitas, mas pelo menos algumas me marcaram bastante em relação a esse assunto. Vamos lá. Eu estou abrindo essa apresentação, pessoal, com uma frase que eu achei bastante impactante para mim quando eu li. Ela disse o seguinte: a vida não ensina a liderar, ela ensina a conviver. Quais são os seus modelos e as suas táticas de liderança? Por que isso me impactou? Eu já falei uma vez no grupo de estudos, né? O Douglas me pegou numa reação assim de balançar a cabeça. Ele me perguntou assim: "Que foi? Você quer falar alguma coisa?" Eu falei: "Olha, não sei se eu quero falar, mas assim, eu às vezes fico um pouco descrente até, não sei se essa é a palavra mais de algumas coisas que eu leio ou que eu vejo falar sobre liderança, porque tem muito clichê, tem muita coisa repetida, né? Eu vou mostrar o roteiro da nossa apresentação, ela tem 15 slides, 14 slides, eu acho que em 40 minutos a gente consegue concluí-la, mas onde que eu quero chegar? Assim, a gente tem muita coisa repetida e às vezes fica chato, fica enfadonho a gente ler sempre a mesma coisa, né? Então, o meu desafio aqui hoje, que eu estou me propondo, é tentar trazer alguma coisa que faça bastante sentido para a gente, né? Porque mais do que palavras soltas, palavras bonitas, né? Termos em inglês, mais do que isso, assim, é para a gente ter alguns insights, um pouco de inspiração para o dia a dia, tá? Essa é a minha proposta hoje. Então, vamos lá. O nosso roteiro, então,
Olha só, eu pensei essa apresentação, então, em 5 etapas. A gente vai começar com um pequeno exercício aí de 2 perguntinhas, que eu quero convidar vocês a anotar. Então, quem quiser aí já preparar o material, pode ser a caneta, pode ser no próprio computador, porque depois, mais na frente, eu quero retomar essas perguntas com vocês. A gente vai ver se as respostas que vocês estão colocando nesse momento vão bater com o que eu vou propor ali na frente, tá? Segundo ponto, né? A gente vai começar do começo. Não tem como, ao meu ver, a gente falar aqui sobre liderança em tempos de crise se a gente não revisitar, nem que seja um pouquinho, mas um pouquinho, as teorias sobre liderança. E eu prometo para vocês, eu não vou gastar mais de 5 minutos para falar sobre isso, tá? Assim, não quero que fique chato, eu quero que fique legal. Então, eu não vou ficar gastando tempo demais e muita energia falando sobre teorias de liderança, mas a gente precisa saber o que as teorias de liderança estão tratando sobre esse assunto há mais de 100 anos. Tá? Olha lá. Ponto 3. Encontrando oportunidades em tempos de crise. Então, que crise que a gente está falando? Vamos tentar entender o que difere, né, um ambiente de crise de um ambiente de emergência. Vamos nos colocar nesse contexto para a gente sentir realmente o que a gente está com o que a gente está lidando nesse momento, né? E o que faz com que um líder, em momento de crise, se diferencie de outro líder em momento de situação de emergência, tá? O quarto ponto da apresentação a gente falar assim, que líder que é esse, então, que a gente está falando? A gente está falando aqui de um super-herói de capa, de um herói da Marvel, uma princesa da Disney, ou uma pessoa como eu, como você, como nós, né? Qual a diferença? O que tem esse líder tão diferente ou de tão especial assim? E no ponto 5, pessoal, é o seguinte, na vida real das organizações, o que nós podemos aprender com tudo isso? E o que de fato a gente pode colocar na prática? Então, meu desafio para estar aqui hoje com vocês, eu preparei esse material aqui, é que a gente possa realmente, assim, tentar até discutir, na medida do possível aqui, quem quiser me ajudar no chat, a gente tentar ver, assim, o que as organizações estão fazendo hoje, né? E o propósito dessa reflexão aqui é pensar o seguinte, né? Não importa se a organização é pública, se a organização é privada, se eu estou falando de uma empresa muito inovadora ou pouco inovadora, se eu estou falando de uma escola, se eu estou falando, enfim, não importa. Independente da organização, do tipo de organização, nós temos algumas premissas e elas vão se repetir, né? Então, o objetivo aqui que eu vou tentar falar com vocês é, quando eu falar em organização, vamos combinar que eu estou falando no sentido amplo, que pode ser o nosso ITSC ou pode ser outra organização menor ou maior. Tudo bem? Podemos começar? Tudo bem, pessoal? Sim! Então vamos lá. Sim, tudo bem, manda bala. Vamos lá. Aqui. Pessoal, duas perguntinhas, tá? Vamos lá, esse é o primeiro exercício para a gente dar uma alongada aí. Não, mentira, são 2 perguntas. Eu queria que vocês respondessem o seguinte. Primeira pergunta, anotem ou escrevam aí, tá? No que o contexto de crise é diferente do contexto do dia a dia? Quem quiser colocar essas respostas no chat também pode, ou anotem essas respostas. No que ele é diferente do contexto do dia a dia? Né? A Lu colocou aqui o nível de pressão. O que mais que vocês acham que é diferente? E a segunda pergunta, Sabrina, pelo nível de instabilidade, muda a rotina, planejamento. É isso aí, pessoal. Vamos guardando essas respostas aí, né? E a segunda pergunta, enumere 3 características que, no teu entendimento, um líder deve ter para liderar positivamente em tempos de crise. Características da pessoa, vocês podem colocar assim, por exemplo, ter, vamos lá, conhecimento técnico sobre o negócio, conhecimento sobre o negócio que eu quero dizer no sentido assim
da natureza da organização, né? Calma, empatia, conhecimento técnico, a Luísa colocando aqui. Que mais, pessoal? 3 características. Calma é importante, né, Lu? Estabilidade emocional, né? É isso aí, pessoal. Muito bem. Guardaram os escritos? Vamos começar, então? Vamos lá. Pessoal, vamos começar do começo? Lembra que eu falei que eu não consegui deixar de trazer para vocês aqui algumas coisinhas sobre teorias de liderança? Que não é para mostrar para vocês, assim, vamos dominar aqui a teoria de liderança. Não é, tá? Seria muito audacioso da minha parte querer isso nesse momento, né? Mas eu queria ilustrar o começo dessa história toda, né, dessa questão da teoria da liderança, que é uma questão que vocês veem aí que a gente tem pelo menos 100 anos de estudo sobre isso, mas eu quero ilustrar para vocês com uma história. Em 2013, vocês lembram que nós tivemos um atentado terrorista na maratona de Boston? Imaginem só, né? Tínhamos lá uma maratona internacional, pessoas do mundo todo reunidas para uma maratona. Um dia lindo, um sol brilhando, todos empolgados com aquela corrida, aquele momento. Para muitos era a realização de um sonho. Chegando próximo da linha de chegada, de repente se ouve um estrondo. Muita fumaça, muitos gritos, muita correria. 12 segundos depois, se escuta outra explosão. O que acontece num momento como esse? A organização de uma maratona, as lideranças que estão lá. Em questão de segundos, uma crise se instala nesse evento, né? Corredores que estavam cruzando a linha de chegada continuaram a correr em direção a hospitais para fazer doação de sangue. Em poucos minutos, as lideranças precisaram articular. Em poucos minutos, as lideranças tiveram que articular a participação de polícias, de médicos, a distribuição de feridos nos hospitais, de forma a não sobrecarregar apenas um hospital, mas sim outros hospitais, né? Isolar a área, proteger o público, os atletas. Então, percebam que momentos de crise, eles trazem essas surpresas, né? E trazem uma necessidade de articulação muito forte. E as teorias que estão por trás do que se fala sobre liderança dentro da gestão, eu estou falando no ponto de vista da gestão, né? Como eu disse para os meus alunos de FIC, eu não sou psicóloga e eu não vou fazer uma fala aqui no sentido de mentoria ou coach, né? O nosso enfoque aqui é na área da gestão. Então, eu vou trazer para vocês as teorias de liderança que nós já temos hoje dentro desse histórico que vem há mais de 100 anos sendo estudado e que muito recentemente, a coisa de 30 anos atrás, olha só, para mim é recente isso, né? A coisa de 30 anos atrás vem sendo destrinchado em várias aplicações, né? Não apenas na área da gestão, mas, enfim, em outras áreas de conhecimento. Então, vamos lá. É isso aí. Vamos lá, pessoal. A gente tem aqui, vamos deixar assim, eu vou trazer aqui algumas teorias, tá? Mas eu vou trazer o foco aqui desse nosso trabalho na visão pós-industrial, né? Porque a visão industrial, aquela primeira parte teórica,
ela foca muito nas organizações, naquele estilo tradicional de organizações que a gente pensa na década de 50, 60, naquelas organizações onde o organograma era aquele organograma fechado, hierarquia, e justamente vem da era militar, onde a estratégia, como a gente estuda hoje na gestão, ela foi construída nessas bases militares, né? Então, essa visão industrial eu não vou falar aqui, eu vou trazer aqui para o nosso foco mais próximo do nosso dia a dia, o que a gente fala aqui na visão pós-industrial, que é a partir de 1990. E assim, pessoal, essa abordagem pós-industrial que a gente fala de liderança, ela tem 5 teorias de liderança. Que nesse momento aqui, para a gente alinhar esse conhecimento sobre o que a gente tem acerca de teoria de liderança, eu vou citar para vocês quais são essas teorias. Quem tiver mais interesse, a gente pode depois aprofundar e trazer outros links, tá? Mas só para a gente conhecer um pouquinho o que a gente tem hoje na área da gestão sobre teoria de liderança. Então, a gente tem, nessa abordagem pós-industrial, a gente se refere à era de conhecimento, né? Então, a gente vê que, principalmente da década de 90 para cá, com a globalização, com a conexão dos países com a internet, né? Com uma outra forma que sai de uma questão dos liderados mais passivos para organizações onde essa hierarquia já não é tão fixa, né? A gente tem outros relacionamentos. Então, a gente vive de fato a era do conhecimento. Então, a base dessas teorias nada mais é do que a relação interpessoal, as relações interpessoais entre líderes e liderados, né? Então, a primeira teoria, pessoal, chama-se liderança transformacional. A liderança transformacional, ela é centrada nesses liderados, justamente para que aconteça uma conexão com os valores da organização, né? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Que eu perdi a conexão no meu celular aqui, mas... Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Fiquem comigo aí, não me abandonem, tá? Eu não quero que essa parte fique chata, é só para a gente entender um pouquinho o chão que a gente está pisando. Então, assim, liderança transformacional foca nos liderados para conexão com os valores de organização. Então, olha só, a gente sai de uma época de hierarquia, né, de organizações mais fechadas, com pouca conexão entre o ambiente externo, aquilo era muito estável, para um contexto de mais instabilidade. Então, as pessoas começam a desenvolver um papel diferente dentro das organizações. Aquela visão de pessoas que faziam carreira de 30 anos na mesma empresa já começa a não acontecer mais. As pessoas começam a buscar propósito nas organizações. Não apenas uma carreira, não apenas um salário no final do mês. Então, aí começa, então, com a liderança transformacional nesse sentido, né? As pessoas começam a transcender dos seus valores pessoais para os valores organizacionais. Então, esse líder transformacional, ele tenta fazer essa conexão entre os valores organizacionais e os valores das pessoas. Então, para que as pessoas sintam pertencimento, tá? Segunda liderança, gente, é adaptativa. Olha só, essa teoria de liderança adaptativa é de 94, gente. Ela é muito recente para o contexto do estudo da liderança, né? E essa abordagem, ela propicia esse auxílio do líder, né, nas pessoas para que elas se adaptem a essas mudanças organizacionais, né? Dependendo da organização, há um shift, um movimento de cultura de mudança muito forte. Então, essa liderança adaptativa vem nesse sentido, tá? Terceira corrente teórica de liderança autêntica. Liderança autêntica. Uma liderança que busca, né, a promoção de capacidades psicológicas do contexto da liderança. Busca uma transparência na relação, né? Quase como uma promoção de autoconsciência das pessoas. Então, olha só, percebam que do primeiro modelo para o terceiro, a gente vem caminhando aqui para um contexto de liderança cada vez mais focado nas pessoas e na conexão entre as pessoas e a organização. Fica cada vez mais difícil uma pessoa manter-se em uma organização na qual ela
não tem conexão com aquela atividade. Torna-se muito mais difícil, né? Vamos lá. Quarta corrente de liderança, liderança espiritual. Olha só, não podemos confundir isso com religião, né? É uma questão em que há uma busca de harmonia interior com a exterior, né? É uma busca, certamente, de um bem-estar espiritual, de bem-estar, de estar naquela organização e a pessoa crescer espiritualmente. Olha só, é muito profundo, né? É muito profundo isso. Vamos lá. E por fim, a teoria mais próxima, existem outras depois dessa, mas assim, o grande estudo teórico de liderança mais recente, ele vem da liderança complexa, que é a liderança que é distribuída no ambiente complexo, multidirecionada, ou seja, ela não é uma liderança que vem apenas da direção de cima para baixo, ela também vem de baixo para cima, porque as organizações são percebidas como organizações sistêmicas, onde há um fluxo de interação constante entre o ambiente externo, o ambiente interno, do ambiente externo para o externo e entre o ambiente interno. Então, nós temos aqui a teoria dos sistemas complexos. Então, teorias que vinham da matemática, teorias que vinham dos estudos da computação, começam a ser trazidos para os estudos de liderança aqui. E esse tipo de teoria, gente, de liderança complexa, ele vem justamente no momento em que nós temos um boom de organizações inovadoras, de novos modelos organizacionais, de organizações que têm conexão com diversos países, diversas culturas, organizações que têm a sua estrutura organizacional voltada para projetos, por exemplo, estruturas voláteis que são construídas para um momento e no ano que vem já não é mais aquela estrutura, né, muito volátil. Então, nesse tipo de liderança complexa, a gente tem essa conectividade entre os agentes, como eu disse, né? Então, olha só, gente, essas são as 5 grandes teorias. Eu espero que trazendo nesse momento da apresentação aqui, que eu tinha um pouco de receio que ficasse um pouquinho enfadonho, mas é bacana, assim, a gente perceber que a gente vem aí de mais de 100 anos falando sobre teoria de liderança, estudos extremamente complexos, que são, assim, seria audacioso, né, a gente reduzir isso em alguns termos, né, poxa, a gente vê que tem muita coisa produzida aqui. Pessoal, vamos lá, elas são teorias diferentes, Carol, elas são teorias, assim, ó, na verdade, assim, ó, essas teorias, elas são um espelho da sociedade que a gente vivia na época. Então, se a gente vivia numa sociedade mais fechada, uma sociedade mais estável, organizações, e por consequência, as organizações refletiam esse estágio da sociedade, quando nós viemos para uma sociedade mais dinâmica, com maior número de interações, com mais volatilidade nas organizações, com pessoas que se movem de organizações para outras, né, que ficam pouco tempo numa mesma carreira, os millennials, a geração X, a gente vê aí conflitos dessas gerações, então isso explodiu, né, ou melhor, implodiu o sistema mais fechado, mais estável. Então, essas 5 teorias, elas são como se fossem um espelho do estilo de sociedade que ela representa. Ok? Pessoal, chegamos mais ou menos agora na metade desse bate-papo aqui, tá? Eu queria que vocês retomassem as palavras que vocês escreveram para a gente ver. Eu quero que vocês comentem comigo aqui. Vocês, o que vocês conseguiram dar de match aí nessas palavras? Primeira pergunta. Quais características... A segunda pergunta, né? A segunda. Quais características de um líder vocês entendem que ele precisa ter no momento de crise? Tivemos muitos matches? Comentem comigo aí no chat para eu saber.
Nenhum, Carol. Ô, Carol. Nenhum sinônimo, talvez? Acho que sim, hein? Talvez um sinônimo, vamos lá. Alguma coisa que vai mais pertinho. É isso, cara. Não, sinônimo é isso aí. Não precisa ser a palavra exata. Tá? Então, assim, gente, onde é que eu quero chegar aqui de palavras-chave? Percebam que nesse que a gente fala aqui de teoria de liderança, a gente vem cada vez mais valorizando nos líderes o que nós chamamos de soft skills, que nós chamamos de habilidades da pessoa, do eu, né? Então, o que a gente vem aqui? Pessoas que têm alto nível de autoconhecimento, que promovem um consenso, que são resilientes, que praticam a escuta, que realizam interações amplas com todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, não somente pessoas do círculo social, que promovem a criatividade, né? Que possuem alto grau de adaptabilidade. Gente, eu li bastante coisa sobre liderança para preparar essa apresentação aqui. Tudo bem, né? a gente tem estudo de liderança na graduação, a gente vê isso em pós-graduação também, mas assim, ó, eu duvido, eu vou botar um desafio aqui, eu duvido que alguém vá encontrar recentemente nos livros que estão escritos sobre liderança, eu duvido que alguma dessas palavras aqui não vão estar lá dentro. É o que eu disse, assim, política, né? Talvez assim, talvez eu, Gisele, tenha vontade, mas a gente vê que tem livro que só tem a capa de bonito, né? Pessoal, olha só. O que a gente tem que focar, que eu trouxe para vocês aqui no Bullet, que a visão de oportunidades dentro de ambiente de crise, ela é talvez aqui a central da liderança em tempos de crise. Que crise é essa que a gente está falando aqui, pessoal? O que vocês me dizem dessas três figuras? Vamos lá. Carol, Sabrina, Milton, Nilda. O que está acontecendo aqui nessas três figuras? Uia. É o caos. Tsunami. Uhum. É isso aí. Que crise é essa, pessoal? Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. Voltemos à pergunta número 1, que vocês fizeram lá. O que difere a liderança em termos de crise com contexto regular? O que vocês escreveram lá? Alguns já colocaram, né, ali no chat, a questão da pressão, da intensidade, da surpresa, né? É uma crise ambiental, essa é uma crise ambiental, uma crise... Poderia ser econômica também? Acho que sim, né? Eu também faria que poderia ser uma questão econômica localmente para um local que foi onde um tsunami avassalador, né, econômico, e por que não social também, né, econômico, social, ambiental. É isso aí, gente. Então, assim, ó, quando a gente pensa numa crise, tá? Por que eu quis colocar isso aqui agora, assim? Liderança em tempos de crise, mas que crise é essa? É a crise da Covid? Que crise que é, né? Também pode ser a crise da Covid, mas a gente está falando aqui de crises que também se repetiram em outros momentos. Claro, com outros... Deixa eu passar esse barulho aí. Então lá. Pessoal, primeiro momento, vamos lá. Primeiro momento a gente tem essa onda aqui do tsunami chegando, né? Então, assim, é o momento do tsunami, é uma emergência acentuada que a gente tem, e no segundo momento a gente tem
nesse primeiro momento, a gente tem aqui essa crise, né? E nesse momento do tsunami, que ele vem, arrasa com tudo, ele vem e acaba com tudo, as pessoas não têm manuais e receitas para crises, né? A gente tem manuais e receitas para emergências, mas para crises é difícil. Existe na governança corporativa o que nós chamamos de gestão de riscos. Gestão de riscos é uma ferramenta de governança em que a organização mapeia um risco, onde ele é mapeado, identificado, é designado o grau de probabilidade que esse risco aconteça ou não, que esse evento de risco aconteça ou não, a probabilidade, se baixa, se média ou se alta, e quais as ações para, no caso desse risco acontecer, a organização tem que fazer. Isso é gestão de riscos, em resumo. No momento de tsunami, no momento de crise, vamos fazer um paralelo com o que a gente vive agora, o que a gente tem é olhar para trás e colocar nossa experiência de vida, a experiência das organizações, para o que aconteceu lá atrás e tentar projetar alguma coisa lá para frente. E o que nós temos hoje de ferramentas para gestão de crises é a governança, né? É aquilo que tentou se fazer com a governança, com a gestão de riscos, né? Quando acontece um tsunami, a gente vem para o segundo momento, que é a adaptação após o impacto. As pessoas têm atitudes inesperadas, ao desespero, ao caos, mas há também pessoas que conseguem reunir uma qualidade de características que elas conseguem, enfim, reunir os recursos, trazer as pessoas para um ambiente de estabilidade emocional e, ok, vamos pensar nas soluções, né? Esse impacto, gente, ele derruba muita gente, né? Ele derruba muita gente, sim, mas ele é a oportunidade para um terceiro momento, que é o momento da reconstrução, que é essa terceira foto aqui, o momento da reconstrução, para novas oportunidades, novos hábitos, né? Novos costumes, em que os grupos de pessoas precisam, para sobreviver, enxergar o lado positivo da crise e novas soluções. Quando eu falo isso, eu não me esqueço dos grupos de vulnerabilidade, que infelizmente não tem como sair desse tipo de situação sem enormes prejuízos e sem prejuízo da própria vida, né? Agora, se não é o caso, a gente está aqui para discutir isso, a gente precisa aprender a sair por cima dessas crises, né? E identificar essas oportunidades. E são justamente nesses casos aqui em que as lideranças se diferem, das lideranças das crises, das lideranças das situações de emergência, né? E aí, pessoal, mas assim, a Milton colocou ali agora, né? Entender o que aconteceu, buscar as soluções e alcançar os objetivos planejados para estabilizar a crise. É isso aí, Milton. Mas olha só, pessoal, assim, mas que papel de liderança nesse contexto? Qual o papel delas? A gente está falando de quem aqui? De super-heróis da Disney, né? Quando eu faço, assim, essa fala um pouco crítica sobre algumas coisas que são produzidas aí de conteúdo sobre liderança, gente, assim, me dá até um comichão, porque se pinta uma característica de pessoas que, desculpa, só falta ser super-herói da Marvel, só falta ser princesa da Disney, sair fazendo, cantando, entendeu? Eu escutei uma vez um palestrante falar assim, eu até escrevi aqui a frase dele para falar para vocês: líderes que subam no palco, estendam a mão e o coração. Uau, né? Só falta sair girando, cantando, né? É difícil. Pé no chão, vamos falar o seguinte: terra boa para colheita, o que é? Né? Ninguém está falando aqui de construir super-heróis. A gente está falando aqui de pessoas, e pessoas que precisam preparar o seu terreno para construir a sua casa da liderança, né? E essa terra, esse terreno para a colheita da liderança, o que ele tem que ter aqui? Eu coloquei algumas bases, né, que nesse trabalho de reunião aí dos conteúdos de liderança a gente consegue resumir, sintetizar. A resiliência,
que é retornar. O que é resiliência, né? É retornar à forma original. É aquele exemplo do elástico. O exemplo que eu gostei de escutar foi esse do elástico. O elástico, ele é um material muito resiliente, porque a gente estica, 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 estica. Se ele for um bom elástico, ele volta à forma original sem ser deformado. Então, quando é exercida uma grande pressão, ele não se deforma, ele não cai, ele não estraga, ele não arrebenta, né? Isso é que é resiliência num terreno, né? Um terreno que é adubado com resiliência, ali vão crescer grandes líderes. Gostaram da minha frase de fato. Curiosidade intelectual, maior conhecimento geral. Quanto maior a curiosidade intelectual das pessoas, pessoal, a curiosidade intelectual, aí eu venho aqui trazer para vocês assim, o que eu encontrei num livro que tem esse título, Liderança em Tempos de Crise. Esse livro, eu tenho autor aqui, acho que eu não trouxe, Liderança em Tempos de Crise, onde uma historiadora, eu não sei se ela é historiadora, tá? Posso estar enganada, mas ela passou 50 anos da vida dela fazendo as biografias dos presidentes americanos. E o que existe eu vou trazer no final da apresentação um trechinho do livro dela, mas o que ela trouxe de características de liderança nesses 5 presidentes, essa grande questão da resiliência e da curiosidade intelectual, pessoas que, enfim, conversavam tanto e tinham uma relação tão fácil com outras pessoas, independente do tipo de pessoa que fosse. E isso agregava muito conhecimento geral, então agregava uma certa segurança, as pessoas conseguiam pisar em vários terrenos, assim, de uma forma não tão preparada. O terceiro seria a inteligência emocional, que é a questão do autocontrole, mais uma vez, as soft skills que a gente se referiu aqui. Inteligência emocional, dá para ficar 5 dias aqui, 24 horas por dia falando sobre isso também, né? É um assunto que tem muito conteúdo. E a autoindulgência. A autoindulgência é a pessoa, né, o líder que a gente está falando aqui nesse terreno, nessa terra boa para colheita, ele considerar que ele precisa, sim, em momentos que ele vive uma grande pressão, ele também fazer a descompressão. Ele ter momentos de descompressão. Ele precisa se permitir. Ele não é um super-herói. Ele não tem superpoderes. Então, ele precisa ter esse momento de descompressão. E como bem o Hamilton falou, o líder não deve fazer nada sozinho. E existe um livro, inclusive, Hamilton, com esse título, tá? Existe um livro com esse título. As pessoas não fazem nada sozinhas. E é isso aí. A gente vai falar sobre isso, tá, Hamilton, mais para frente, sobre o que o líder precisa fazer, que é justamente trabalhar com as pessoas. O que esse precioso líder, então, por fim, a gente está se aproximando ao final do nosso bate-papo sobre liderança em tempos de crise. Então, o que esse precioso líder, então, precisa fazer? Né? O que ele precisa fazer? Pessoal, eu coloquei aqui quatro questões que eu sintetizei desses materiais todos aí enfim, do que eu consegui, enfim, trazer de liderança, né, e para o ambiente de crise, que são quatro. É muito comum a gente ver isso nessas publicações, né, nessas palestras, publicações, enfim, nem talvez não acadêmicas, não estou falando só de publicação acadêmica, estou falando de qualquer tipo de publicação, né. O que ele precisa fazer? Primeiro, construir estratégias, né, então, análise de cenários, as ferramentas de gestão, issue management, que é a gestão de riscos, a matriz de riscos, né? Então, esse líder precisa construir essas estratégias. Essas informações que vêm para as construções de estratégias, elas fluem muito rápido, né? E essa fluidez das informações, o líder precisa trazer isso para si e justamente fazer a construção dessas estratégias. E não vai construir sozinho, como bem disse o Hamilton, ele constrói com as pessoas, ele constrói com a equipe. Lembrando que a gente está no momento em que a teoria da liderança é vista como nós vimos lá na 5ª teoria, de organizações complexas, teoria da complexidade. Então, a liderança, ela flui, né, não apenas de cima para baixo, mas ela flui também de todos os lados em que a organização possui lideranças informais e formais.
Segundo ponto, o que o líder precisa fazer? Relembrar o propósito da organização. Retomar o propósito. Qual é a missão da organização? Quais as suas prioridades? E, principalmente aqui, pessoal, recriar o ambiente de confiança. Recriar o ambiente de confiança. Existe um escritor, ele é professor, é afiliado a Harvard, e ele é escritor de vários livros sobre liderança, alguns artigos também. Ele escreveu uma frase muito interessante que eu queria ler para vocês aqui. Ó. Ele fala o seguinte, o nome dele é Eric Nolte. Ele fala, como nós construímos ambientes com altos níveis de confiança, o único modo de você se mover rapidamente e manter o foco e permanecer na missão da organização é ter um alto nível de confiança nas relações com todos os stakeholders. Gente, momento de crise, quanto mais transparente a comunicação, melhor. Diminui o medo das pessoas e coloca os líderes no mesmo patamar das equipes. Não interessa qual é a posição da pessoa, são todas pessoas e todos vulneráveis. Evidentemente que o líder, é dele que se espera o comando, né? Se espera a direção para onde nós devemos ir, por que devemos ir, mas ele não toma essa decisão sozinho, né? Ele traz as equipes, ele escuta, ele tem um mentoring, ele tem o aconselhamento, ele tem os relatórios, ele tem a opinião da equipe, tá? Terceiro ponto, ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir os membros da equipe. Aconselhamento é o mentoring de outros líderes em situações semelhantes. Eu tinha feito aqui mais uma anotação que eu queria ver aqui. Aqui, reconhecimento e valorização daqueles que estão na linha de frente, né? E, por fim, o mais básico, prover e garantir os recursos e os meios de trabalho. Nessa situação de crise, não é possível desenvolver estratégias sem os recursos. Então, é óbvio que prover é também uma das atitudes que o líder precisa fazer. Pessoal, chegando aqui, então, na vida real, né? Na nossa vida real aqui. Pedro Mandelli me inspirou a escrever esse slide aqui para essa apresentação. Também um grande escritor de produção na área de gestão. Atualmente ele está lá na Fundação Dom Cabral também. O que a gente tem na vida real aqui, tá, pessoal? 5 medidas muito assertivas que os líderes nos momentos de crise precisam tomar. Primeira medida, criar ambientes seguros para o medo de perder a vida. Nas crises, sim, existe esse medo. Estamos vivendo isso hoje, com a doença, né? Em ambientes de crise, onde há crises ambientais, crises sociais, crises econômicas, aumento de violência, catástrofes ambientais, terremotos, por exemplo, que podem surpreender uma comunidade, um país, o da doença, né, que a gente está vivendo agora. Então, primeira questão, criar esse ambiente seguro, criar condição de trabalho, né? Segundo ponto, estabelecer melhor comunicação para o medo de perdas econômicas, né? As pessoas, não é o nosso caso, nós somos servidores públicos, nesse momento, não estamos nesse conjunto aqui de pessoas que têm medo de perder o emprego, que têm o medo das perdas econômicas. Pessoas que estão sem trabalho, pessoas que estão sem condições de se alimentar, né? E falando de organizações, o medo das perdas econômicas, né, ele é, de certa forma, mitigado pelo nível de transparência da comunicação. Por que eu tenho medo do escuro? Porque eu não consigo enxergar o que tem ali, eu não sei se eu vou ser surpreendida por alguma coisa. Então, a escuridão traz medo. Quanto mais luz a gente coloca, menos medo a gente provoca. Então, o nível de transparência nos dados, nas informações, ele contribui sobremaneira para a diminuição desses medos, né? Terceiro ponto, inovação.
esse é o momento em que muitas organizações estão trabalhando em grandes inovações, né? E, muitas vezes, não precisam ser grandes inovações. Inovações simples, e muitas vezes que não aconteciam por conforto, não aconteciam por conformidade, agora tem a chance de sair, né? E o que a gente precisa pensar aqui? Pensar fora da caixa, gente. É o que a gente está fazendo, a gente está criando, a gente está se colocando à disposição, a gente tem mais... Nós aqui temos essa possibilidade. Outras pessoas não têm, mas muitos têm. E se tem que ser aproveitado, né? Rever o que a gente pode mudar na organização. É quase como um reboot da organização, né? E no final, pessoal, é isso aí, Douglas, explorar a criatividade e no final celebrar, né? Porque seremos sobreviventes de uma crise. Então, ao final, celebrar, né? E quarto, gerenciar nos comitês de crise, né? Como falamos, comitês de crise são úteis, sim. Precisam existir? Sim. Precisa ser um só? Dizem por aí que não, né? Dizem por aí que é importante você fazer comitês de crise segmentado por temas, com poucas pessoas e que tenham metas de uma semana para outra. E se acabarem as ideias, troquem-se as pessoas, para que as ideias possam ser renovadas. E a quinta medida, desse rol de exemplos aqui, que a gente tem, tomar medidas estruturais. Gente, muitas organizações precisam tomar medidas estruturais, vão acontecer demissões, vão acontecer reduções de orçamento, vai acontecer de tudo um pouco. O remédio pode ser muito amargo e tem que ser feito, né? Porém, estamos lidando com pessoas e pessoas merecem respeito. E esse respeito tem que estar sempre na bússola desse líder ou desses líderes, né? Com o mínimo prejuízo. O Hamilton colocou aqui que muitas vezes o comitê de crise só é criado na crise, né? Sim, é bem comum mesmo, Hamilton, né? Mas a gestão de riscos, ela precisa anteceder Eu vou fechando a minha contribuição aqui para esse grupo de trabalho, né? E o que eu queria trazer para vocês, como eu disse, foram essas perguntas sobre o que vocês enxergam sobre crise, diferença de crise no ambiente de emergência, o que vocês enxergam de características desse líder no momento de crise, quais são as 5 teorias de liderança no ambiente de área de conhecimento, né? E depois, o que um líder precisa ser, o que ele precisa fazer dentro desse ambiente de crise, que lembra muito a onda, causa um impacto, esse impacto causa uma destruição, causa prejuízo de natureza ambiental, social, econômica, e depois vem um momento de reconstrução. Então, eu trouxe um trecho aqui do livro Liderança em Tempos de Crise e um dito popular, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Outros também dizem que enquanto uns choram, outros ventos, né? O que eu trouxe para vocês aqui em relação à característica dos líderes no momento de crise? Olha só, eu vou ler com vocês. Os acadêmicos que estudaram o desenvolvimento de líderes situaram a resiliência, a habilidade de manter a ambição em face da frustração no cerne de potencial desenvolvimento da liderança. E mais importante que aquilo que aconteceu a eles, são essas reviravoltas, como conseguiram se reestruturar de várias maneiras, como essas experiências divisou primeiro e impediram, e depois aprofundaram e finalmente modelaram decisivamente as suas lideranças.
Pessoal, era isso que eu queria trazer para o nosso grupo hoje. Desculpe meu nervosismo. Para mim é uma honra fazer parte desse grupo de estudos. Eu trouxe as referências, eu vou disponibilizar para vocês. Acho que depois eu passo para o Douglas para a gente colocar no site, né? Aqui estão as referências das minhas fontes e também eu trouxe algumas dicas também de vídeos, livros, alguns vídeos no YouTube, tá bom? Ah, eu vou... Hoje, Valeu, gente. a gente está usando aquela extensão que eu te falei do Google Meet, que tem umas palminhas, que dá para tu colocar, interagir com emoji, aí tá todo mundo fazendo emoji aqui, por isso que tu não tá vendo, tá todo mundo te dando parabéns com emoji. Oh, que legal! Muito legal. Que legal, que massa. Obrigado, Gi, valeu aí, eu acho que, poxa, a ideia é essa, né, de a gente estar contribuindo um pouco, e eu acho que também, por outro lado, a gente aproveitar para se encontrar um pouquinho, né, foi bom porque foi bem rápido, super impactante, conteúdo muito legal, e a gente aproveita também para se ver, né? Então, eu não sei Gi, se tu tem mais alguma coisa, ou se o pessoal quer conversar, fazer alguma consideração. O que vocês acham? Eu só finalizo assim, agradecendo vocês pela oportunidade de compartilhar. Tem muito material sobre liderança, como eu disse, são pelo menos 100 anos aí de teorias, né, de trabalhos, e tem muitos consultores, tem muitos escritores, tem muita coisa, e tem muita coisa repetida, assim, eu sou meio braba mesmo, assim, quando eu vejo que não consigo achar coisas muito novas ou inovadoras nisso, sabe? Porque tem muita palavra de impacto, muita gíria, muita coisa que se repete, e aí eu fico meio frustrada, assim, e aí eu fico querendo, sei lá, que venha alguma novidade nesse assunto, mas claro, isso não quer dizer que eu não domino nada disso, né? Mas eu sempre tenho essa questão com a gestão, assim, com a administração e com o ensino de administração, que as pessoas esperam por respostas, né? Respostas para ajudá-las na vida real, assim. Então, eu não gosto de falar só sobre teorias, eu não gosto de pensar que a gente precisa depois ficar interpretando ou traduzindo isso para a vida real, assim. Então, meu desafio nessa conversa era tentar trazer um pouco de luz para o que a gente precisa, o que a gente se passa na vida real, né, com problemas de liderança. Eu tenho a sensação, assim, que, mais uma vez, né, que a gente já tinha falado nos outros encontros, que falar sobre liderança, e tu falou isso, me chamou muita atenção, é falar sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa aprendizagem, é falar sobre liderar a si mesmo. Então, no final das contas, quando tu começou falando ali, que me chamou bastante atenção, que as bases de todas as correntes da liderança são as questões que tu usou ali, a questão das bases, não é? Habilidades pessoais, habilidades pessoais. As habilidades pessoais e tal, então achei muito legal, porque reforça aquela questão do nosso grupo de estudos e do objetivo dele, né? Eu acho que vale a pena a gente retomar. Eu trouxe ali rapidinho os assuntos, as reuniões que nós tivemos, mas o objetivo central, geral do nosso grupo de estudos é o desenvolvimento das competências socioemocionais. No final das contas, a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Então, aqui é um universo extremamente vasto para tratar esse tema, a administração tratando dessa forma, na liderança e tudo mais. A psicologia tratava numa linha de doença, primeiro, e agora tem atuado nessa direção no desenvolvimento pleno e do bem-estar do ser humano. Então, na corrente da psicologia vem no desenvolvimento pleno, na corrente da administração a gente vê também o bem-estar, a gente vê a compreensão da complexidade. Na psicologia, a última corrente, a mais recente, se chama psicologia transpessoal, que é justamente estudar as relações humanas, para não só as relações humanas, mas entender a tua relação com o universo como um todo. Então, assim, tem uma sintonia enorme
entre essas duas áreas, assim, eu estou falando só das duas áreas, mas são várias outras que envolvem o comportamento, estudo do comportamento humano, como a gente já viu. Mas muito legal ver tudo que tu trouxe da administração. Eu estou fazendo esse gancho porque no próximo encontro eu convidei a coordenadora do curso de Psicologia Transpessoal para falar um pouco sobre Psicologia Transpessoal. Então, a gente não tinha combinado nada, mas acabou ficando super conectado essas coisas. Olha só. Tu trouxe uma visão da administração, né, da visão da liderança dentro da administração, mas que tem tudo a ver com a questão do relacionamento interpessoal. E a ideia é a professora Eneida, que é a coordenadora do curso, falar. Ela tem mais, né, tem mais tempo de vida e atendeu muito tempo em consultório. E hoje também é pesquisadora na área, uma das precursoras. O curso já existe há 20 anos aqui em Florianópolis, né? Um dos primeiros cursos de psicologia transpessoal. Então vai ser bem legal ela conseguir, não sei se ela vai confirmar a participação dela, mas em princípio ela topou. Então vai ser dia 12 de maio, já anotem na agenda aí, vamos falar um pouquinho sobre uma perspectiva, voltando daí para as características num nível mais individual, assim, né, talvez, da psicologia, falar um pouco da história, e vai conectar bastante com o que tu falou. Bem, bem massa mesmo. Que massa. Muito bom. É isso aí, gente. Mas depois eu passo a apresentação, os slides, para quem quiser depois ter ali as fontes para outras pesquisas, para se aprofundar mais nesse assunto, tem ali, tá bom? Tá bom. Então tá, se ninguém tiver mais nenhuma consideração agora, a gente dá por encerrado o nosso encontro de hoje. Esse encontro, ele vai me lembrar daquele ditado que a gente nunca deve prometer nada quando está muito feliz, porque eu prometi para o Douglas que eu ia fazer essa aula quando eu estava super feliz, quando eu tinha gravado um vídeo para o meu FIC de gestão trabalho em equipe. E aí depois agora vou ter que mergulhar nesse assunto aqui, meu Deus do céu. Não prometa nada quando você está feliz, depois você tem que cumprir, hein? Obrigado, Gil. Não, mas foi incrível, foi muito, muito legal. E aí tem a Nilda, que eu já tinha falado. Nilda, me perdoe, mil perdões, a gente já conversou desde antes da criação do grupo. Então, Nilda, não esqueci de ti. A tua participação aí talvez poderia retomar o tema de psicologia positiva, né? E todos os outros colegas, né? A Nilda também é professora do curso lá de especialização em psicologia transpessoal. Eu tive aula com ela, foi um dos motivos de eu também ter me empolgado para a gente estar aqui agora, assim, né? Conversando sobre esse assunto. Então, Nilda, tu também tá junto nessa, e assim que tu disser, não, posso fazer facilitar, conduzir algum conteúdo, se tu tiver a fim de fazer do Psicologia Positiva ou qualquer outro, tá mais do que aberto. E todos os nossos colegas, né? Não precisa ter também, cada um no seu espaço, vem estudando essas temáticas. Eu sei que a Carol já estuda há um tempo também, até a Sabrina, eu tenho aqui cochichado já faz um tempo para a Sara falar um pouquinho sobre alguns livros que ela tem lido, mas não tá fácil convencer essa galera aí a compartilhar os conhecimentos. Então, obrigado, Gi, por ter feito isso. A gente tem mais um tempo. Que bom, Gi, vai ser ótimo escutar, Nilda. Obrigado, Nilda. Então vamos... Fechou, então? Uhum. A Sabrina quer falar alguma coisa aqui, peraí. Gi. Oi. Deixa eu ver. Gi, colegas, né? Uma dúvida que eu tenho quando não é a minha área, né? Eu não estudo assim liderança, mas é por isso que eu queria saber a tua percepção e dos colegas. Quando você fala na transformação, né, das organizações em que elas deixam de ser tão hierárquicas, né, para serem mais colaborativas, existe alguma discussão assim no sentido de que vamos dizer assim, o não respeito à hierarquia atrapalha a ação das instituições? Ou atrapalha o próprio andamento dos processos, ou enfim, da cultura organizacional? Porque a gente entra, eu acho, assim, num lugar difícil de resolver. Quando a colaboração ela é bastante positiva, mas fica muito difícil a gente saber em que medida a gente será colaborativo, então é a decisão do grupo que vale, e em que medida que a hierarquia entra para tomar a decisão, sabe? Eu queria saber assim, se existe alguma discussão na área sobre
sobre essa mudança de paradigma dentro da liderança e das organizações em termos da hierarquia? Olha, Sabrina, eu posso começar a te responder isso dizendo que uma palavra que o advogado adora dizer, que é depende, né? Porque é muito sutil a diferença da cultura organizacional que permite que as pessoas tenham essa liberdade, né? Mas justamente a estrutura organizacional, que é o reflexo da cultura da organização, né? Porque, óbvio, ela tem uma cultura e para ela exercer essa cultura, ela se constrói de uma maneira. Então, se ela tem uma estrutura organizacional mais flexível, mais fluida, com mais autonomia, justamente as pessoas têm mais liberdade para isso, mas ainda não é muito o nosso, vamos dizer assim, vamos falar para a nossa realidade, né? Instituição pública. A gente tem ainda uma estrutura hierarquizada, né? E a hierarquia precisa ser obedecida. A gente tem isso, no nosso tipo de organização. O que não impede que existam as lideranças informais, ou seja, por exemplo, assim, a gente tem, vamos falar na nossa realidade, a gente tem articuladores, coordenadores, mas nós temos pessoas dentro do CFAD que não têm nenhum cargo, mas exercem liderança, né? Então, dentro desse contexto, essas pessoas, elas contribuem de alguma forma para o exercício, para que as suas ideias, nesse exercício de liderança, elas contribuem para que as suas ideias sejam somadas às ideias daquelas pessoas que têm legitimidade, porque a hierarquia dá para essas pessoas que têm um cargo, dá uma legitimidade para que elas transcendam ali as esferas de hierarquia para cima e para baixo, né? Para, enfim, tomar as atitudes, as ações. Mas, de fato, isso é uma questão que, ao meu ver, ela está completamente ligada com a cultura da empresa. Existem empresas, por exemplo, que trabalham com produtos e serviços de inovação, que elas têm uma hierarquia muito reduzida, elas têm pouquíssimas pessoas com cargos de direção ou liderança, porque as lideranças são pulverizadas nas equipes, as equipes têm muita autonomia. Sim. Mas porque elas precisam de muita velocidade, entende? Às vezes, assim, a hierarquia, ela não é que ela é ruim, mas para algumas organizações que precisam de muita velocidade na desenvolvimento dos seus produtos, das suas ideias e a operação deles, que muita hierarquia atrapalha, no sentido assim de tirar um pouco dessa velocidade. Então, não é compatível com o contexto daquela organização. Então, eu ia te responder dessa forma, assim, depende de que organização a gente está falando. Sim. Não, é verdade. É legal, é só porque eu fiquei pensando nisso, assim, é uma mudança que a gente escuta muito falar, né, sobre, as instituições passam a ser mais colaborativas, deixam de ser tão hierarquizadas, então, isso tudo que você falou, e eu fiquei pensando nessa dificuldade, né, até de você categorizar isso, assim, né, e de dizer assim, não, aqui é a hierarquia que está mandando, e aqui, não, aqui é o grupo que está mandando, ou sei lá, a decisão é colaborativa, ou o chefe ali é um mero representante, ou é o representante da equipe, né, vamos dizer assim, não necessariamente ele é aquele que decide, mas ele é aquele que leva a decisão, que tem uma diferença também, né, entre você decidir e você representar uma decisão que muitas vezes pode ser até aquela que você não decidiria, mas você representa aquele grupo, né? Eu acho. Exatamente. Bem legal. E porque Sabrina, as lideranças nem sempre são representadas pelo comando, né? Pelo comando. É verdade. Então, as lideranças elas existem nos corredores, existem sempre nas cadeiras de direção, existem em todo lugar. Muitas vezes elas só não são formalizadas, né? Agora, o que acontece na tua pergunta ali é que, sim, por mais que exista esse fluxo de liderança e essa relação entre as pessoas, nesse sentido, assim, de colaboração, mas, sim, no nosso contexto, a gente tem um modelo organizacional hierarquizado, né? Pela natureza do nosso business, né? Nosso negócio é um negócio público, né? Sim.
Legal, Gi, obrigada. Parabéns aí pela tua fala, viu? Foi muito boa. Nem precisava ter ficado nervosa, viu? Eu falei para minha sogra, eu tô aqui no Paraná agora, né? Eu falei para ela assim, meu Deus, amanhã eu vou ter que dar uma aula para os professores. Aí ela disse assim, né, é melhor que dar aula para aluno, porque aluno fica perguntando. Eu fui bem aluna agora. Ela disse, aluno fica perguntando daquele jeito que ela tem um sotaque que bem do interior, assim, foi engraçado o jeito que ela respondeu. Mas isso aí. Ah, o Hamilton. Pergunta, professor Hamilton. Eu e o Hamilton, agora a gente está lidando com banca de TCC ainda. Meu Deus. Vem cá, nós vamos até 31 de maio mesmo? Eu perdi o que foi decidido ontem na reunião. Até 31 mesmo? Uhum. Isso aí. Então, tá bueno. Fechamos, bueno. Então, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma contribuição? Fazer uma pergunta, Douglas. Posso? Tá. Claro, vamos conversar. Só para provocar. Ih, meu Deus. Nada. Acho que aqui é uma pergunta para todos. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Seguinte, nós estamos vivenciando agora alguns momentos um pouco complicados no aspecto de gestão dentro do Instituto Federal, né? E voltando pelo menos as últimas gestões e até a gestão futura, a questão da liderança também vem à tona, né? Será que dentro do Instituto Federal a gente conseguiu incorporar esse processo, já que se fala em liderança há muito tempo, cursos de liderança foram ofertados aos gestores, mas vou falar de maneira muito sincera, eu creio que ainda ficou na base teórica. Eu não sei se nós, enquanto servidores, não conseguimos incorporar esse processo, ou se os nossos gestores não conseguiram, talvez, incorporar a liderança e aplicá-la dentro do processo. Então, a pergunta é, professora Gisele, o que está faltando aos nossos gestores do Instituto? Na sua opinião? Deixei bem aberto. Obrigado, querida. Ô, Milton, tu joga granada e sai correndo? Que história é essa? Essa pergunta foi mais difícil. Ô, Hamilton, eu não sei, porque assim, talvez tu esteja te referindo a alguns fatos bem específicos, eu acredito, né, que a tua pergunta ilustra acontecimentos fáticos. É isso aí. E olha, Milton, eu não sei te responder. Eu não sei que tipo. Me dá um exemplo, então. Me dá um exemplo. Não precisa falar nome. Talvez a gente possa pensar, sim, vou tentar contribuir na discussão, na questão assim, de que tudo isso que a gente vem conversando, né? Que a liderança ela não está pautada só no meu conhecimento técnico ou teórico, mas também no meu, em quem eu sou, né? Enquanto pessoa. E aí eu acho que a pergunta do Hamilton tem um pouco de relação com essa questão também, assim, né? Porque por mais que, de repente, dentro do Instituto, a gente fez cursos de liderança, buscando formar líderes, talvez os cursos tiveram sempre o foco nessa formação técnica, né? Da questão burocrática, da questão administrativa, da questão de processos. E talvez nunca se teve essa preocupação ou um foco no desenvolvimento pessoal do servidor, né? Para que ele assumisse a liderança e, além do conhecimento administrativo, do conhecimento técnico, ele tivesse também condições, né, psicológicas, afetivas, emocionais, espirituais, né? Todos aqueles elementos que a gente viu ali, para assumir esse cargo de liderança.
Eu acho que, assim, ali durante toda a tua fala, eu fiquei pensando assim, nossa, né, ainda mais nesse momento de crise, muitas vezes, quando eu assisti ali as reportagens, né, dos governadores, dos prefeitos falando, assim, sobre os encaminhamentos, tomando posição, decidindo, né, o rumo do estado, da cidade, eu ficava imaginando assim, nossa, eu não sei se eu conseguiria ter maturidade emocional para tomar as decisões que eles estão tomando, porque são decisões difíceis, que impactam a vida de inúmeras pessoas, né? E que, assim, tu tem que ter muita coragem para decidir algo assim, que tu sabe que vai impactar a vida das pessoas, que vai ter questões ruins, né, negativas, mas que tu precisa fazer aquilo porque tem um lado que demanda e que vai ser positivo e que precisa daquela tomada de decisão naquele momento, né? Então, acho que essa condição emocional e psicológica, ela é muito importante na liderança. E acho que esse fator, né, acho que daí sabe, Carol, tem a ver isso que tu está falando, e isso que tu está dizendo é recorrente. É recorrente e não só em organizações públicas, talvez mais em organizações públicas, mas é muito recorrente. Não existe um plano, é muito raro você ver uma organização que tem um plano de formação de gerentes, de líderes, um plano regular, né, que comporte não apenas as questões de processo, mas também as questões de autodesenvolvimento. E é isso que esse grupo de estudos, ele, de certa forma, ele tá cumprindo essa lacuna para que talvez alguns de nós, né, futuramente, possamos exercer uma liderança formal dentro do IFSC, mas que nós já estamos estamos exercitando já esse autodesenvolvimento. E eu vou te falar uma coisa, eu, na minha vida, eu já caí em 2 situações onde eu estava numa liderança formal, eu fui designada numa posição de liderança, de gerência mesmo, né? Mas eu vivi, em uma delas principalmente, uma situação que eu não tinha preparo emocional para aquilo, e eu me dei conta disso basicamente depois de 30 dias que eu estava nessa situação. Eu me dei conta que eu não tinha maturidade emocional para isso. E aí o que eu fiz? Eu pedi para sair. Sabe aquela coisa, não sabe brincar, não desce para o play? Eu pedi para sair. Eu digo, eu não tenho condições emocionais de contribuir com a equipe nesse momento. Eu não tenho esse preparo. E eu não tive o apoio da organização para esse preparo também. Então, é melhor eu não estar aqui nesse momento. Eu não vou ajudar a equipe. Né? Então, eu fui costurando minha saída, não de uma forma abrupta, mas eu fui construindo aos poucos a minha saída e dentro de 15 dias eu estava fora. Né, à custa de muitas noites de sono perdidas, né? Mas é isso, muitas vezes a organização não dá suporte para a gente. Então, esse é o maior erro, assim. Claro que muitas vezes a gente como pessoa, no momento, antes de acontecer essa crise, eu estava desempenhando há mais de 3 anos aquela posição. Eu não caí de paraquedas, de repente, e veio uma crise. Olha só, eu estava mais ou menos há 3 anos desenvolvendo aquela posição e, de repente, eu fui alçado a uma situação de crise extrema, né? Então, para mim, isso foi muito impactante, muito impactante. Mas eu acho... E eu vejo isso recorrente. Achei muito legal, assim, essa tua experiência também, Gi, o que a Carol colocou, e o Hamilton também, a questão do curso e tal, só que quando a gente fala, eu coloquei ali no chat, né, a Nilda está aqui, pode também compartilhar os conhecimentos dela, já que ela atua também há bastante tempo nessa área de comportamento humano, aliás, mais tempo que nós todos, talvez. E aí, o que eu tenho percebido e sentido, assim, como um aprendiz, é que, estudando um pouco da psicologia e tal, é que é um caminho muito longo, né? Primeiro, a gente não tem isso nos nossos currículos, tampouco nas nossas formações no trabalho, né? Aqui vamos falar do IFSC. Temos uma oficina cá, acolá, uma oficina de liderança e tal, e a gente está falando de mudança de hábito, de comportamento, de olhar para si mesmo, de fazer isso em ações, né? Então, é uma coisa muito, muito complexa, como a teoria da complexidade
da liderança complexa, no nível individual, é algo realmente muito complexo e que exige um trabalho profundo, longo, contínuo, de mudança por meio de ações, né? A gente tem que fazer e fazendo aos poucos isso. Então, enfim, não sei. Vamos ver o que o pessoal está colocando aqui. A questão da pressão. E é isso, assim, Douglas, eu vou falar assim, nessa minha experiência que eu compartilhei com vocês agora, essa experiência de vida que eu compartilhei, isso aconteceu há 7 anos atrás. Eu, certamente, hoje, já não sou a mesma pessoa há 7 anos atrás, né? Então, provavelmente, se acontecesse a mesma situação, talvez eu reagiria de outra forma, né? Mas é isso que acontece. A crise, ela difere da emergência. Ser o líder no momento de crise é muito diferente. Então, aquela base, o terreno que a gente falou, né, do autoconhecimento, da resiliência, da escuta, né, de se reconectar com o propósito e também de descompressão, porque o líder não é um super-herói. Isso é reconfortante saber que, assim, as pessoas, claro, umas têm mais, isso vem mais desenvolvido que outras, né? Algumas têm mais predisposição do que outras, e outras têm curiosidade em desenvolver isso e acabam desenvolvendo porque têm afinidade em desenvolver, curiosidade em desenvolver essas características em si, né? Cerramos? É isso aí. Mais alguma coisa, Pipo? Uma mudança de cultura, a Nilda colocou. Valeu, gente. Tempo. Então tá. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aguardo a manifestação dos próximos aí que queiram compartilhar um pouquinho. Conduzir os próximos papos aí. Se quem quiser, tá? Fica à vontade. E pode falar comigo no privado. E obrigado mais uma vez, Gi. Excelente teu material, tudo que tu trouxe pra gente aí. Elevou o nível. Valeu, muito obrigada, Douglas. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Tô com saudade de vocês. Até mais. Beijo e abraço a todos. Valeu, falou. Falou, tchau, tchau.